Já estamos de volta aqui direto do Estúdio 2 da Rádio Borborema em Campina Grande e desde já agradecer a parceria da transmissão simultânea da BC Mídia, do portal de notícia SN Notícia. Você também nos encontra nessa transmissão ao vivo também no YouTube, pelo Rádio Oficial Borborema no YouTube. Quero também já agradecer alguns nossos ouvintes aqui, ao Jean Carlos, ao Clóvis Silva, Leonardo Silva, Pedro Medeiros e também o meu amigo Jurandir Gouveia Ferreira, grande agente comunitário de saúde, guerreiro de todos os dias. Já se encontra aqui conosco no estúdio o vereador Napoleão Maracajá, que não tem como não adjetivá-lo de vereador, já que no último pleito ele ficou entre os 10 mais bem votados da cidade de Campina Grande. Mas infelizmente, por essas percalços aí da nossa legislação, principalmente eleitoral, ele acabou ficando de fora. Mas nós vamos já aproveitar que ele está aqui, já vou pedir logo boa noite do Napoleão Maracajá. Boa noite a você, boa noite a Bruno, obrigado pelo convite, boa noite muito especial a todos os internautas mundo afora que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Estamos retransmitindo também pela nossa página, eu peço que aqueles que estiverem acompanhando, compartilhem para que a gente alcance o maior número de pessoas. É um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com vocês, nesse espaço tão privilegiado, para discutir aquilo que vocês julguem necessário para o povo de Campina Grande, o povo da Paraíba. Ok, vamos embora. É necessário que aqui a pauta praticamente vai ser uma pauta mais localizada. Nós vamos tentar aqui tirar o máximo possível do vereador, mas não tem como você não ter um vereador do quilate intelectual dele e não mencionar principalmente a esfera federal, aquilo que tange principalmente o Ministério da Educação. Porque nunca foi tão pautado, principalmente a figura do Paulo Freire. E nessa questão, será que na perspectiva do governo federal, principalmente na égide do atual ministro da Educação, a filosofia do Paulo Freire necessariamente não funciona mais? Aí vem aquela velha questão. Será que não funciona mais? Ou necessariamente é uma visão distorcida do Ministério da Educação? Essa avaliação é extremamente pertinente, né, e preocupante. Para você ter uma ideia, para que o nosso ouvinte, as pessoas que estão acompanhando aqui pela Rede Mundial de Computadores, Paulo Freire está nas universidades americanas, nas melhores, entre os 100 escritores mais lidos. Entre os 100 escritores mais lidos por universidades americanas, Paulo Freire é um deles, né? A viúva de Paulo Freire disse recentemente: Paulo Freire não estudou em Harvard, mas Harvard estuda Paulo Freire, né? Então, assim, é uma pena a gente ver um retrocesso. O patrono, inclusive se cogitando a possibilidade de tirar o título de patrono da educação brasileira, né? Um homem que é reconhecido no mundo, né? Que é leitura obrigatória no mundo acadêmico, no mundo da educação. A gente lamenta esses retrocessos, né? E assim, muita gente que está criticando hoje, as redes sociais possibilitaram isso, as pessoas criticam sem conhecer, né? As pessoas não vão aos clássicos, não leem mais os clássicos, não buscam fontes, né, para além da superficialidade das redes sociais, que são fundamentais, né? O advento da internet e das redes sociais é um fenômeno extremamente benéfico para a humanidade, mas ela não substitui os livros, os clássicos, os grandes autores. Então eu não posso condenar Paulo Freire se eu não conheço a história de Paulo Freire, não conheço a obra, a contribuição. É um retrocesso muito grande para o Brasil. Eu espero que isso seja revisto, né, que a gente estude mais Paulo Freire, conheça mais a obra de Paulo Freire e principalmente aplique o método de Paulo Freire de conscientização. Né? Essa questão, porque existe essa questão da cisânia, existe até essa questão que estão tentando tirar essa questão do patronato dele, mas a grande pergunta que circula, principalmente entre o meio dos professores, é que o método Paulo Freire continua sendo eficaz? Sem dúvida nenhuma. Assim, ele muitas vezes não é aplicado, né? Porque na verdade quando Paulo Freire desenvolveu o método de alfabetização para adultos, ele não queria apenas ensinar as pessoas a aprenderem algumas letras, mas ele queria conscientizar as pessoas, que é a função mais nobre da escola. Você não produz cidadania se você não torna o cidadão consciente dos deveres e dos direitos. Aliás, outro grande
brasileiro, um dos maiores geógrafos brasileiros, na minha modesta avaliação. Eu sou geógrafo também e a gente é leitura básica para todo mundo das ciências sociais. Milton Santos dizia... Principalmente naquela questão mais básica de todo licenciado deveria necessariamente navegar nessa... Sem dúvida, é básico isso. Até para dar um alicerce melhor à nossa formação. Então Milton Santos dizia que no Brasil a gente não pode falar de cidadania plena porque uma parcela pequena da população tem apenas direitos e a grande maioria tem apenas deveres. Isso é comumente constatado. Se você for agora em qualquer hospital público do Brasil, em que pese a importância do SUS, nós precisamos, sabe, valorizar o SUS. O Brasil é o único país do mundo que tem um programa de saúde universal, que é o SUS. Nem as grandes potências têm. Mas se você for em qualquer país, em qualquer hospital público do Brasil, você vai encontrar um cidadão lá que não vai ter acesso, certamente. Quantas pessoas morrem em filas de hospitais no Brasil sem um atendimento? Sem um atendimento. Não é nem porque está cometido uma doença grave, é porque faltou atendimento. Né? Então não se pode falar de cidadania plena no Brasil. Na verdade, eu estava vendo uns dados do IBGE, 50, números precisos, 44,5% dos brasileiros vivem com renda de R$ 754. É desumano. É desumano. São quase 50 milhões de brasileiros. Aí você vê um desembargador, um procurador de Minas Gerais, né? Quer dizer, é assintoso, né, rapaz? É o país das desigualdades. Mas infelizmente, esse o nosso mundo jurídico, ele é uma casta, é uma coisa assim muito séria, precisa ser discutido. É privilégio demais, né? Alguns juízes se comportam como reis, verdadeiros reis, né? Então assim, é outro assunto que o povo brasileiro precisa enfrentar. Né? Verdade. Enfrentar mesmo. Agora, professor, nessa questão, principalmente a questão do método Paulo Freire, os professores atuais, eles conhecem a fundo a pedagogia de Paulo Freire? Não. Porque esse é um muitas vezes você consegue enxergar que a defesa de alguns é muito vaga. Sim. E necessariamente não conhece nem o best-seller dele, que é a pedagogia do oprimido. É isso. Infelizmente isso é verdade. É claro que tem as honrosas exceções, mas no geral, os cursos de formação de professores no Brasil, eles têm muita debilidade. Isso é um fato, é doloroso dizer isso, mas é um fato real. E mais, no geral, por baixos salários, a carreira não é atrativa, né? Os melhores alunos migram para cursos que pagam mais, né? Isso é uma realidade, né? E os alunos com menor potencial muitas vezes ficam, né, para o magistério. Para além disso, tem a formação que é precária. Hoje nós temos, inclusive, muitas universidades formando professores com curso à distância. E que é preciso, né? No mundo de hoje, num país com dimensões continentais como o Brasil, não tem como abrir mão dessa ferramenta, do ensino à distância, até para alcançar rincões do Brasil que a escola não chega, mas a formação do professor, por exemplo, no final de semana, né? Tem várias universidades que fazem formação apenas no final de semana, né? Então, assim, é preciso rever isso. O Brasil tem sido reprovado em todas as avaliações de organismos internacionais, né? Assim, ou a gente faz uma educação séria, com investimento, né? E não se pode cortar a pesquisa. O corte na pesquisa é muito grave. Nós somos dos países do mundo que menos temos patentes, né? Porque patente é sinônimo de pesquisa. Quem vai ter patente? Quem pesquisa, né? Pesquisa, descobre e registra, né? Então os países desenvolvidos, a concentração de patente é muito grande. Os Estados Unidos não é campeão mundial de patente, por quê? Não é à toa, é porque eles investem em educação, em pesquisa, né? Enfim, os outros países, Japão, Austrália, Alemanha, todos esses países investem muito em pesquisa. E nessa questão aí, o MEC atualmente defende o conceito do método fônico. E assim, é muito questionado, inclusive, né? Eu não conheço a fundo o método, mas eu li e ouvi a manifestação de alguns especialistas, né, que vê isso com preocupação. Porque, assim, nenhum método, na minha opinião, como professor, ele será eficaz se a gente não dotar a nossa escola, a estrutura da educação brasileira com as condições. Nenhum. Nem Paulo Freire. Né? Se você não, aquilo que você tocar no assunto que é delicado até de falar, a formação dos professores, né? Um assunto que muita gente não quer abordar porque talvez
não detém um conhecimento aprofundado, porque acaba defendendo uma ideologia, mas não conhece. A questão não é a questão da ideologia, é o método, mas acaba nem conhecendo. Isso. Conhece o livro de Paulo Freire por ver na estante e na livraria. É isso. Vamos lá. Reforma da Previdência, necessária ou não? Ela é necessária, não nos termos que está sendo proposta. É preciso, pela ordem, primeiro combater a grande sonegação. Né? Não é possível. O Brasil é o maior paraíso da sonegação do mundo. Né? São cerca de 500 milhões por ano que são sonegados no Brasil. E você sabe que o pobre no Brasil não pode sonegar. O Estado brasileiro é extremamente eficaz e eficiente na perseguição da classe média, dos pobres, para cobrar impostos. Um cidadão pobre, de classe média para baixo, que não paga imposto, ele fica inviabilizado. Né? E eu acho até interessante que, assim, quando falo na questão da sonegação, é que o trabalhador de carteira assinada, ou até mesmo aquele estatutário, ele não consegue nem sonegar nem o INSS, nem a Previdência própria, porque é descontado em folha. Já o grande empresário, ele pode até dizer que repassou, não repassar, e ainda parcelar aquela dívida lá em bom... Isso, Então, assim, isso. O grande sonega, o pequeno não. Não pode. A grande questão é, o debate em torno da reforma da Previdência foi amplo ou foi empurrado de goela abaixo? Não, ele não foi amplo. O que melhorou com o governo atual foi a propaganda. E ninguém pode negar que o governo fez um investimento pesado na propaganda, né, levando a população, até aquela que é prejudicada pela reforma, a um convencimento. Né? Foi uma propaganda bem feita. Né? Dizer, quem ganha mais vai pagar mais, a gente sabe que não é verdade, não é bem assim. Ela não acabou o privilégio, os militares continuam ostentando privilégios, né? Enfim, vários segmentos continuam com privilégios. Então ela não acabou o privilégio, não é verdade. O debate não foi amplo, né? E assim, o que determinou a aprovação da reforma foi o Centrão. Né? O Centrão hoje quem manda no Brasil hoje é o Centrão. Alguém já disse lá atrás que o PMDB que mandava no Brasil. Né? E isso foi verdade por um bom tempo. Né? O PMDB nunca ganhou a eleição. E surgiu uma nova nomenclatura agora no parlamento. O famoso parlamento branco. Né? Mas é mais ou menos isso mesmo. A gente vive uma espécie de parlamentarismo branco. Né? Não tem dúvida nenhuma que se não fosse a disposição do presidente Rodrigo Maia, claro que ele é egresso do capital financeiro, né? Ele transita muito bem no mercado financeiro, né? E a reforma da Previdência era um desejo, e está praticamente sacramentado, do capital financeiro. Né? Você empurra praticamente a população da classe média. Quem puder vai ter que pagar uma aposentadoria particular, privada, não tem jeito. Então assim você vai beneficiar os bancos, né, os donos de planos de aposentadoria privada. Assim, está muito claro. Se você pegar, pode só botar aí no Google, qualquer ouvinte, pessoa que esteja nos ouvindo aí, dono do Bradesco defende a reforma da Previdência, dono do Santander defende a reforma da Previdência, dono do Itaú, então sim, mais sonega. Né? Mais sonega. E assim, por que defende? Não é porque estão preocupados com os pobres. Né? Eu nunca vi eles se solidarizarem com os pobres que não jantaram hoje, que não almoçaram hoje. Não há nenhuma declaração desse sentido. Né? Jamais então, assim, é um jogo que interessa apenas aos ricos do Brasil, por isso nós não concordamos com esse modelo de reforma. Nós concordamos com a reforma que cobrasse de quem devia, acabasse a sonegação. É preciso também acabar algumas concessões que são feitas para rico no Brasil. A Bolsa BNDES, por exemplo. Né? Algumas pessoas condenam a Bolsa Família, eu entendo que ele é um programa extremamente necessário, precisa ser melhorado, precisa de um debate mais profundo, mas eu não vejo a indignação com relação ao Bolsa Empresário no Brasil. Né? O calote, a Bolsa Empresário, do grande latifúndio, esse povo, o Estado brasileiro, e não é um problema do governo atual só, é um problema histórico, né? Para a gente não partidarizar a discussão. O Estado brasileiro tem sido extremamente generoso com os ricos, né, e muito cruel com os pobres. Assim como também, me permita, eu vejo a discussão internacional, leio, muita gente preocupada com a natureza brasileira, especialmente com a Amazônia, mas vejo pouca gente preocupada com o homem brasileiro. Né? O homem brasileiro, nós temos são 13 milhões de desempregados, mais 10 milhões, quase 10 milhões de desalentados, segundo o IBGE.
já vamos para 23 milhões, mais 13 milhões na informalidade, ou seja, tem quase a população da Europa aqui dentro, 50 milhões de pessoas, e eu não vejo nenhum organismo internacional, né, fazer alguma declaração em defesa desse povo pobre. Estamos muito preocupados com os recursos naturais brasileiros, mas não estamos preocupados com o homem brasileiro. Ou nós não, os organismos internacionais, enfim, algumas autoridades internacionais. Professor, vamos aqui mais um ponto sensível. O senhor foi presidente do Sintab em uma época onde o senhor alavancou e trouxe uma boa impressão de um sindicato que estava praticamente carcomido. Aí a pergunta é, por que a população ainda tem uma visão tão distorcida dos sindicatos? É uma pergunta muito inteligente, oportuna e necessária para um bom debate. Eu acho que tem vários fatores para isso. Primeiro, se você me permitir, eu queria fazer um pequeno relato de como eu encontrei o sindicato. Nós éramos uma chapa de oposição e o sindicato estava destruído do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro, vivia nas páginas policiais. As pessoas que estavam lá diziam o seguinte: eu só estou ainda por causa da Unimed, que nós temos de fato uma parceria com a Unimed, que é o melhor plano do Brasil, que não fomos nós que fizemos, foram os nossos antepassados lá nos anos 80, nos anos 90. E aí alguns amigos mais próximos diziam: Napoleão, você é louco, aquilo não tem jeito, E eu sabia que tinha jeito, porque assim como o Brasil, como o sindicato, tudo é gestão. O problema do Brasil é gestão, das prefeituras, dos estados. Não é que o dinheiro é pouco, esse não é o principal problema. O principal problema é a falta de gestão, de prioridade, de honestidade, de caráter da nossa classe política. E aí eu disse, tem jeito. E aí nós conseguimos, pagamos todas as dívidas que deixaram, toda semana chegava um oficial de justiça lá, a gente teve que tomar, na época, R$3.000 emprestados. Pra você ter uma ideia, eu entreguei o sindicato com R$500 mil em caixa, viu? Pra você ter uma ideia, que o problema não era de recurso. E aí regularizamos a situação dos funcionários todos, não demitimos nenhum funcionário, viu? Nós mantivemos todos os funcionários que os nossos antecessores, opositores, deixaram. Nem mudamos os fornecedores, todos os fornecedores que nossos adversários deixaram, nós mantivemos os funcionários. Melhoramos tal. E aí fomos para a luta, conquistamos assim, muita coisa. Para os garis ganhavam apenas 20% de insalubridade, a lei determinava 40%, e o governo dizia que não podia, nós dizíamos que podia, ganhamos. Hoje todos ganham 40%, graças à nossa luta, né? Claro, com a participação deles. A GED, que é a gratificação de estímulo à docência, o professor, se engravidasse, perdia. Nós conquistamos isso também na gravidez. Na doença, se adoecesse, perdia a GED. São 15% do salário. Em janeiro perdi, nós levamos esse povo para a rua e conseguimos fazer a GED permanente. Os diretores de escolas, por exemplo, eles recebiam a gratificação com base no nível médio, mas para ser diretor da escola em Campina Grande tinha que ter nível superior. Percebam o paradoxo, a contradição, nós conseguimos consertar isso, né? A hora-aula, quem dobrava, recebia 70%, nós conseguimos fazer que o valor fosse para 100%. Hoje o governo diminuiu, rebaixou para 70%. Os auxiliares de consultório odontológico, né, tiveram a incorporação de uma gratificação. Os agentes comunitários de saúde, né, passaram a ter prioridade, receber em dia. Eles ganhavam apenas 10% de insalubridade, 20%. Enfim, a gente conquistou muita coisa. É verdade. A sua colocação é extremamente verdadeira. E eu sempre digo o seguinte: converse. Quem não é servidor de Campina Grande, ou quem está entrando agora, converse com quem conhecia o Sintab antes e depois da nossa gestão. Não fique apenas com o que eu estou a dizer. Não fique apenas com a minha versão. Converse com quem era sócio, era servidor do município antes da minha gestão e depois, para comparar os dois Sintabs, como era antes e depois. Aí você me perguntou, eu vou entrar onde você perguntou. Os sindicatos... primeiro porque assim, tem muita gente no sindicato que é ladrão mesmo. Né? Tem muito ladrão usando o sindicato para o negócio próprio. Esse é um ponto. Né? Tem muito sindicato que não representa as pessoas. Então as pessoas não se sentem motivadas para participar do sindicato. Óbvio. Né? Esse é um problema sério que a gente precisa debater. Né? Tem muito sindicato de fachada, tem muito sindicato cartorial. Né? Agora, com essa realidade da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que tirou a contribuição sindical, nós já tínhamos dispensado isso em Assembleia, a gente não recebia há muitos anos a contribuição sindical. O que a gente fizemos muito, nós construímos uma sede, uma das melhores de Campina Grande, viu? Com recurso próprio, não tem um centavo de ninguém ali, foi tudo com a contribuição dos nossos associados.
E quando entreguei a gestão a Nazito, entreguei com R$500 mil em caixa. Tudo em dia, tudo pago, tudo bonitinho. Então, assim, você perguntou por que é que a população ainda não... Tem uma visão tão distorcida. Aí tem a questão cultural, né, tem uma questão... tem um discurso pejorativo contra os sindicatos, né, que faz parte de uma narrativa, né, do patronato brasileiro, da elite brasileira, via os meios de comunicação, que eles são donos, né, de transformar o sindicato numa coisa demoníaca, de satanizar o sindicato, né? Obviamente, porque o sindicato sério se contrapõe, questiona, reivindica, denuncia, isso não é bom para o patronato, né? Então tem esse lado, essa narrativa construída para demonizar o sindicato, assim como se demoniza a política, que é uma coisa, na minha opinião, coisa de babaca, né? Você pode demonizar os políticos que são maus. Aí está correto, demonizar, expulsar da vida pública. Agora, nunca demonizar a política, né? A política é a única forma de participação da população, né? Ou a gente melhora a política, ou a gente não vai melhorar nada, por uma razão simples. Queira você ou não, goste você ou não, a nossa vida depende da política. Quem determina o sistema de aposentadoria? A classe política. Quem determina, quem constrói estrada, quem conserta estrada, quem constrói escola, quem constrói hospital, o preço da passagem, o preço dos combustíveis, dos médicos, tudo depende da ação política, sua aposentadoria. Então, assim, o melhor que a gente faz é acompanhar, é fiscalizar, é conhecer a história de quem você vota. Passar uma procuração para uma pessoa, o voto é uma procuração, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério. Se o cara, por exemplo, foi vereador, não foi bom, ele não presta para ser prefeito. Se foi um péssimo prefeito, não presta para ser governador. Se foi um péssimo governador, não presta para ser presidente. Tá aí, a realidade mostra isso, né? Não há milagre nisso, é o histórico da pessoa, é o caráter dela, é o que ela fez antes, né? Se ela fez, ela tem condição de fazer depois. Cabe à população fiscalizar, sabe? Eu sempre digo também que todos aqueles que compram voto, ou eles roubam o dinheiro antes ou vão roubar depois. Porque, veja, vou usar o exemplo de Campina Grande, que é uma realidade que eu conheço. O salário de um vereador em Campina Grande, bruto, é 12.025. Bruto. Líquido ele vai receber em torno de 8.900, 9.000. Se você somar os 4 anos, são 48 meses, é isso? Não deve dar um pouco mais de 400 mil, o mandato todo. Como é que tem vereador que gasta 1 milhão, 2 milhões? Não bate, a conta não bate. Ele vai ter que roubar depois, ou vai ter que vender o voto dele ao prefeito. 432 mil. Então, como é que o vereador pode gastar 1 milhão, 2 milhões na campanha? A conta não bate, a conta não fecha, né? Então ele vai roubar de algum jeito, ele vai se vender, ele vai vender projeto, ele vai votar por voto, ele vai precisar de um esquema de empregado na prefeitura e tal. Quando eu fui vereador, eu apresentei um projeto que proibia que vereadores tivessem parentes empregados na estrutura da prefeitura, exceto por concurso público, né? Porque acho que era uma forma da gente dar mais independência. Moralizar. Moralizada a independência, porque se para mim, uma das principais funções do parlamento, do vereador, é fiscalizar o executivo. E não é fácil, viu? Se não souber, se não ler muito, você não faz nada. Porque há uma maquiagem muito grande nos números. E aí os caras reprovaram esse projeto novamente. Se um dia eu voltar para lá, eu vou insistir nisso, mas vou fazer diferente, vou fazer com assinatura popular, como nós fizemos para derrubar o reajuste que eles criaram para eles, e o 13º. Nós perdemos no voto, aí fomos para a Praça da Bandeira, conseguimos quase 50 mil assinaturas, e entramos com a ação, que eu assinei, eu tenho meu nome, quando eles fazem processo contra mim, eles não assinam, né? É a covardia muito grande, e aí eu botei meu nome lá na ação, derrubamos o 13º que eles criaram, que não podia, e derrubamos o reajuste que eles criaram, cada um teve que devolver R$3 mil. R$3 mil. Né? Então, são essas ações. Eu acho que eu respondi a questão do sindicato. Eu acho que, em linhas gerais, são essas questões. E eu até diria, assim, até como servidor, né? Porque eu conheci o sindicato antes e conheci depois. É a prova cabal. Não, eu sou prova cabal. Eu acho que todo servidor do município de Campina Grande sabe da importância e da questão eu vou dizer uma questão da lisura que o Sintab hoje tem. A gente teria um monte de assunto para debater nessa esfera federal ainda, vai ficar para outra oportunidade, porque a gente vamos entrar aqui um pouco mais nos assuntos locais. Se você me permitir eu responder uma pergunta aqui do internauta. Pode responder. Dida Belo, você está acompanhando aí também?
Não, estou aqui não. Não, né? Ele pergunta o seguinte: o que é que eu acho de corte de 1 bilhão no SUS? Isso é criminoso, né? Isso é criminoso, né? As pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, né? O Estado brasileiro é um dos que mais cobra imposto da população do planeta, né? Então isso é criminoso. As pessoas que fazem isso, né, precisam ser criminalizadas por isso, né? Um abraço aqui para Deda, Maria da Glória, minha amiga, enfim, e todos que aqui estão acompanhando pela nossa página, e com mais tempo a gente vai responder individualmente a todos. Muito obrigado, e quem puder compartilhar essa live, para que a gente possa alcançar ainda muito mais outras pessoas. Um número maior, né? Ô Napoleão, como é que você tem acompanhado essa novela que tem se arrastado aí no Estado, entre essa separação ou não, entre o ex-governador Ricardo Coutinho e o atual João Azevedo? Olha, eu não conheço a fundo a questão. O que eu sei, certamente o mesmo que você sabe, é pela imprensa, né? Eu acho que é um grande besterol, né? Se o motivo, de fato, for apresentado, né, eu acho que é uma grande bobagem, né? Acho que um grupo que foi vitorioso, né, que teve uma grande vitória nas últimas eleições, de um Estado que pese seus problemas, as coisas estão caminhando bem, né? Eu espero que essa briga ela não afete ao povo da Paraíba, que é um povo sofrido, né, um povo, né, que ainda tem problemas gravíssimos para ser resolvidos, né? Eu lamento profundamente, né? E o motivo que aflorou, que chegou até nós via imprensa, é a disputa pelo comando de um partido. Me parece algo muito pequeno. Uma questão de intervenção. Né? Assim, eu acho que isso é muito ruim para a política, né? E os discursos, né, que hoje estão bem aflorados. Né? Agora tem uma informação importante que eu acho, aí você tem. É um problema causado dentro do próprio partido, e tem um monte de gente no entorno das duas figuras, de João e de Ricardo, que estão torcendo por isso. Mas não estão torcendo, não é porque estão preocupados com a Paraíba, com o governo, estão torcendo porque com racha eles enxergam a oportunidade de se dar bem, de encher mais o saco de cargos, sabe, de colocar mais apadrinhados na estrutura do Estado. Então, assim, são carniceiros, não são aquelas pessoas que historicamente fazem a política do esgoto, né? A velha política. Velha não é porque é antiga, não. Velha porque é a política desonesta, porque é a política de tirar vantagem do Estado, da coisa pública. Então, assim, você olha pelo discurso, né, e eles mudam. Se o governador fosse Ricardo podia estar dando patada neles, eles estavam com o Ricardo, estavam aplaudindo. O problema deles é estar com quem está com a caneta. A caneta, né? E assim, são políticos que, no geral, são compradores de voto, que fazem a velha política, né? São políticos que não prestam para o povo, no geral, né? Oferecem muito pouco. A contrapartida entre o que eles recebem e o que eles dão para o povo, em troca, né? São migalhas. São lamentável. Eu acho que a Paraíba toda ficou naquela questão, por que o ex-governador acabou não disputando uma cadeira do Senado, e nessa cisanha toda ele acaba desabafando alguns desabafos, a ponto de dizer que estava arrependido de não disputar. E é aquela questão, serviu para eleger, porque é inegável. De fato, não tem como. Sem dúvida. Porque eu não acredito que ninguém Não, perfeito. Necessariamente porque era só João. Não, sem chance. O trabalho, o legado, né? A liderança. E também quem votou em João votou pela continuidade. Fato. Eu acho que ninguém imaginava. Se fosse diferente, votaria nos outros candidatos, ou em Maranhão ou em Lucélio, né? Tanto que alguns desabafos do ex-governador, Ricardo Coutinho, são mais ou menos desse viés. Servir para eleger, mas não sirvo para governar o partido. Comandar mero partido. Pessoas que até o governador, em alguns depoimentos, desabafos, dizia assim, tinha um certo deputado que me ligava todos os dias. Hoje é o único que está recuperado. Se eu pudesse dar um conselho ao governador, João Azevedo, eu ia dizer o seguinte: cuidado com a Assembleia, viu? Eu ia dizer, cuidado com a Assembleia, porque tem muito carniceiro aí. Cuidado com a Assembleia, porque esses caras que estão aplaudindo e tal, eles querem alguma coisa em troca. A visão é outra, né? Esse aplauso não é gratuito, não. Ô Napoleão, pretensões novamente de se candidatar a vereador em Campina Grande? Até recentemente eu não cogitava essa possibilidade, mas eu tenho recebido muito estímulo. É impressionante, e Deus é testemunha disso,
onde eu chego as pessoas dizem, volte, você faz falta, né? Os servidores, por exemplo, as coisas foram aprovadas, algumas coisas lá, eles não ficaram sabendo, né? Só ficou sabendo depois, né? E quando eu estava lá, jamais isso acontecia, né? Eu podia até não conseguir reverter, não impedir, porque eles eram maioria, mas eu denunciava, eu gritava, né? Eu gravava um vídeo na hora, jogava nas redes sociais, né? E enfim, isso tem me estimulado, sabe? E o momento que a gente está vivendo, que a Campina está vivendo, que os servidores estão vivendo, eu não posso me acovardar, porque a minha história não é de covardia, né? Eu fui para o sindicato no pior momento da história do sindicato e revertemos e conseguimos melhorar a vida das pessoas. O meu mandato, modestamente, foi um mandato extremamente propositivo, fiscalizador. Nós salvamos a morte de muitos animais naquela denúncia que nós fizemos, nós fomos lá. Os animais estavam morrendo de fome, nós entramos lá, gravamos aquela matéria, o pessoal até do Mato Grosso, de Curitiba, o pessoal entrou em contato comigo. Então, assim, o nosso mandato foi um mandato que lutou pela vida dos animais, dos idosos, fizemos uma fiscalização nas casas que cuidam dos idosos, denunciamos que casa de idosos que nem dente tinha, estavam dando pescoço de frango para os idosos, nós denunciamos, levamos isso ao Ministério Público. Então, assim, cuidamos das crianças que tinham um carro que levava a merenda das escolas, era um baú que carregava cavalo, nós tomamos a frente disso, denunciamos. Então foi um mandato extremamente contemplativo e plural, né? E é por isso que a gente recebe, né, o apoio, quando a gente passa em Campina Grande, o reconhecimento, né, das pessoas. E eu estou colocando, assim, muita gente coloca, inclusive na minha página, por que você não se candidata a prefeito? Né? Muita gente fala isso, é porque não há condição para isso. Você não ganha uma eleição para prefeito sozinho. Né? Se eu fosse o candidato de todo o campo progressista das oposições, eu toparia. Mas as oposições não se unem em Campina Grande. Né? A oposição é frágil, não se une, não fala a mesma coisa. Então, assim, não vou perder tempo com isso. Né? Então, meu nome estará colocado à disposição do povo de Campina Grande para uma vaga na Câmara. Né? O projeto de prefeito, se o povo quiser isso mais tarde, né, isso é outra história. Mas, no momento, a minha disposição é de continuar aquele mandato que fiz na Câmara, obviamente, se passar pelo crivo do povo de Campina Grande, certo, se o povo achar que eu tenho condições para isso. E atualmente, como é que você consegue enxergar a Câmara Municipal de Campina Grande? Porque atualmente isso é da boca do povão. Não é da boca de especialistas, é do povão. Porque é o povão que está adjetivando que essa é a pior legislatura que Campina Grande já teve. Onde o vereador lança propositura para aplauso de aniversário dele mesmo. É verdade. Tem tudo... Eu acho que as maiores proposituras que existem hoje na Câmara de Vereadores se não me engano, aquela nome de rua, né, votos de aplauso, toda essa questão. Como é que você consegue enxergar a Câmara de hoje? Eu vou até utilizar aqui uma frase sua que eu sempre vejo você em algumas reportagens, que muitas vezes é necessário para tirar os ratos da casa sem atear fogo na casa. Perfeito. Eu me preocupo muito com o discurso de satanizar a política. Demonizar a política, isso não é bom para o povo. A melhor forma entre todas é a democracia. É o povo escolhendo, mesmo que erre. É o povo tendo o direito de escolher seus representantes. Com relação à Câmara, a minha opinião vai de encontro a isso. Né? Vai ao encontro disso, melhor dizendo, do que você está dizendo. Essa realidade eu escuto também, escuto muito. Como as pessoas sabem que eu passei por lá, as pessoas comentam muito comigo. A imprensa, né, enfim, intelectuais, pessoas simples da sociedade. Né, é muita energia desperdiçada com muita besteira. Né, título de cidadania para pessoas que não tem nada a ver com Campina Grande, sabe? Eu dei 2 títulos de cidadania só quando fui vereador em Campina Grande. Um ao professor Nicásio, que hoje é reitor da escola do Instituto Federal da Paraíba, porque foi o principal agente para ter trazido a Escola Técnica Federal para Campina Grande, que à época funcionava ali em cima do colegial. Né? Nem prédio tinha. Então, assim, nós temos um reconhecimento dando a ele o título de cidadão campinense, e ao delegado Dr. Iásio, pelo bom trabalho que ele tinha feito à época à frente da Polícia Civil. Né? Mas, assim, banalizaram o título de cidadania campinense, estão dando a qualquer pessoa, inclusive pessoas que não têm nada a ver com Campina Grande. A questão do aniversário chega a ser cômico, né? Pedir voto de aplauso, uma coisa assim. Gastar o papel do povo, a tinta do povo, a energia do povo, sabe, com muita besteira. A Câmara de Campina Grande custa por mês quase 2 milhões para o povo de Campina Grande. É muito dinheiro para uma cidade que não tem, que é muito precária na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. Agora, esses vereadores vieram do povo, né? Cabe a cada um, homem e mulher, consciente em Campina Grande, né, se importar com a eleição.
da importância à eleição, da importância ao voto, discutir na hora do almoço, do jantar com a família, né, em quem vai votar, por que vai votar, conhecer a história, senão vão reproduzir isso, é a mesma coisa que tem aí. E vai piorando, viu? Vai piorando. Nós já tivemos um parlamento muito bom em Campina Grande, né? Antes da minha, tinha outros parlamentos muito bons, sabe? E vem piorando. Agora passa pelo crivo do povo. Esse vereador não caiu de Marte, né? E eu vejo que a discussão na Câmara, Napoleão, é tão pequena que, se não me foge a memória, foi esse ano. Houve uma discussão na Câmara por um projeto de transparência. Né? Projeto esse, que pasmem, é só para refrescar a sua memória. Projeto esse que não foi levado nem sequer à votação. Mas perderam a manhã toda discutindo. Mas perderam a manhã toda, porque tinha vereador que disse: eu aceito fazer parte da mesa diretora, desde que eu tenha participação nas informações. E pasmem você, que o próprio integrante da mesa diretora não tinha sequer informações do que a presidência da casa fazia. E ainda algo que é muito mais gritante, vereador que fazia parte da oposição, também fazia parte da mesa diretora, disse que não votaria um projeto. Simplesmente nem votaria e nem leria o projeto. Então, assim, esse é o nível da Câmara Municipal de Campina Grande. As discussões são extremamente inócuas. Mas mesmo nessa balha do assunto da questão de vereador, eu sei que você foi vereador, lutou bastante pela causa, principalmente do servidor em Campina Grande. E vem essa questão, você já acabou de dizer que vai lançar novamente o nome para vereador em Campina Grande. Pergunta-se, o sindicato vai comportar necessariamente 2 candidatos? Porque Giovanni também menciona que tem pretensões, aspirações a uma cadeira no Legislativo de Campina Grande. Eu não sei, honestamente eu não sei. Quando eu fui candidato, eu estava no segundo mandato, final do segundo mandato. Giovanni está no começo do primeiro mandato. Eu não sei se isso se concretizará, né, mas a candidatura da mesma base de 2 candidatos, ela é perigosa. Né? Ela é perigosa e aí enfraquece o projeto. Tem que agir com muita responsabilidade nessa história. Né? Eu não disputaria na condição, começando o mandato agora, né, ele tem o direito a uma reeleição, né, que se pode inclusive causar dentro da própria direção uma dificuldade de agrupar esse povo para a reeleição dele, né? Mas assim, cada um responde por si, né? Eu vou apresentar a Campina Grande a minha história, né? Como presidente sindical por 2 mandatos, o que eu fiz como vereador, o que eu posso fazer. Eu digo, eu fiz, vocês são testemunha disso, Campina é testemunha disso, as pessoas que acompanham, eu estou onde sempre estive. Eu fiz um bom combate no governo passado, né? Estou fazendo um bom combate agora, e não sei quem será o prefeito de Campina. Dia 4 de outubro, ou não, né? Pode ter segundo turno, em outubro de 2020, primeiro turno é no dia 4, mas a minha posição é a mesma. Eu não vou estar frequentando a casa do prefeito. Quem quer que seja ele. Porque isso não é compatível com o cargo de vereador. E não vou estar pedindo, e não vou ter, aliás, irmão ou algum parente meu empregado na estrutura da prefeitura, exceto os que são concursados. Porque isso não é decente. Eu não quero nem saber. Torço que Campina Grande eleja o melhor prefeito do mundo. Mas isso não muda em nada, não mudará em nada a minha conduta de representante do povo se eu estiver na Câmara. Eu serei implacável na fiscalização, na cobrança dos direitos do povo de Campina Grande, porque eu tenho obrigação para isso. E a minha história me dá condições de assumir esse tipo de compromisso. Muito bacana, show. Essa questão aí, esperamos, né, que em vez de divisão, haja questão de junção, porque existe um projeto e eu sou sincero a dizer que Campina Grande perdeu e perdeu muito um vereador. Muito obrigado. Seu quilate. Não sei dizer muito, né, se talvez, se você tivesse na Câmara de Vereadores com os colegas, provavelmente de bancada que você teria, não sei como você estaria se sobressaindo por lá, ou talvez tivesse até abafado, né? Porque, infelizmente, o nosso parlamento municipal tem deixado muito, mas muito a desejar. Muito. É verdade. Isso é consenso, né? Todos aqueles que acompanham a Câmara, que avaliam, lamentavelmente, né? Aí tem a parte que não acompanha, tem a parte que não divulga. Eu não sei porque os vereadores... Quando eu fui vereador, a primeira coisa que eu criei foi uma página no Facebook para prestar conta.
para prestar conta, para denunciar, para gritar, para dizer os projetos e tal. E parece que os vereadores não usam isso, né? Será que é porque não tem o que dizer? Se escondem hoje, né? Quer dizer, você basicamente não escuta eles dando entrevistas, né, prestando conta. Eu estava sempre prestando conta, e a imprensa sabia disso, o Bruno acompanhava bem a história. Muitas vezes a imprensa chegava lá, os caras se escondiam para falar. Eu nunca me escondi. Como eu me escondi da imprensa? Eu sou um homem público, né? Como assim? Como? Eu tenho que prestar conta, né? O que eu não souber, eu não respondo. Agora, aquilo que eu sei, eu tenho que responder para a imprensa. Foi como quando chegou o projeto do aumento na Câmara, um acovardamento geral. Inclusive, um chegou para mim e disse: Napoleão, não toca nesse assunto agora não. Chegou o projeto de reajuste e de criação do 13º. Eu disse: como assim? Como assim eu não vou tocar nisso? Aí, no dia dessa votação, botaram debaixo o projeto. Tinha uns 50 projetos para votar. Só que a gente tinha comunicado à imprensa, estava todo mundo lá, TV Paraíba, todo mundo, estava lotada a Câmara. Eles cozinharam a sessão por 2 horas, para ver se o povo ia embora, se a imprensa ia embora. Como a imprensa não foi, eles cancelaram a sessão. Aí eu fui à tribuna, e na tribuna perguntei ao presidente quando seria votado o projeto. Aí ele disse: dia 21, isso daria quase um mês para frente. Quando foi no outro dia, não tinha sessão prevista, eles foram lá, abriram a Câmara, fizeram a sessão e aprovaram o projeto do reajuste. Aí foi quando eu fui à Justiça, nós derrubamos, graças a Deus, e acabamos com a farra. Complicado. Eu quero aqui agradecer ao Jean Carlos, ao Leonardo Silva, Cida Silva, Pedro Medeiros, ao Zara de Campina Grande, Daniel das Parabólicas, José Carlos Santos, Joacil Brito da TV Paraíba, Solange Bastos, Dido BSB, Dido do PSB, que é lá de Valparaíso, Cleio Alves, Carlos Magno, Dora Almeida, José Ribamar, João de Deus, Elisa Rodrigues, José Carlos, também tem, e agora Paulo Roberto. Mas pra gente encerrar... Dá tempo eu mandar um abraço aqui? Jean Carlos também está aqui. Obrigado, amigo Jean. Vamos lá. Solange Bastos, obrigado, querida. Compartilha aí. Dida do PSB. Isso, PSB. Abraço, Dida. Obrigado. Dida Marcelino de Deda Marcelino. Abraço lá aqui da terra do meu amigo Júnior Vital, Itaporanga. Itaporanga é sertão. Vamos lá, Maria da Glória, obrigado pela audiência. Compartilha aí essa live, por favor. Obrigado, muito grato pela... E para a gente encerrar, Napoleão, um assunto que está muito em evidência aqui na cidade, já que a gente falou questão de sindicatos aqui na cidade, essa questão do sindicato, principalmente que é um sindicato que tem como presidente o vereador aqui na cidade. Essa questão dessa triangulação que houve aí. Comenta um pouco sobre isso, Napoleão. Opa, esse é um assunto que eu tenho denunciado desde 2013, 2014. Né? Vocês estão testemunha. Olha, o que eu tenho dito, e vou repetir aqui, se houver uma fiscalização séria na questão de terreno em Campina Grande, vai preso ex-vereadores, secretários, talvez prefeito. É muito sério o que essa transação, o subterrâneo da Câmara, que tem feito com alguns terrenos em Campina Grande, é muito sério. Eu sou testemunha de um caso, que eu vou citar aqui. Eu era vereador à época e aquele terreno do antigo Grécia, onde funcionou o Colégio Objetivo, onde funcionou o 13 treinava lá. Isso. Então, são 6 mil metros quadrados. Uma terra belíssima, um terreno top. Foi cedido à Associação de Subtenentes do Exército e a lei dizia que, corretamente, a lei estava perfeita, que ao final da associação o terreno seria devolvido ao município. Os caras modificaram isso, numa combinação prefeito e vereadores, modificaram isso, suprimindo esse artigo, ou seja, abrindo a possibilidade para venda. Eu fui lá, depois foi aprovado, cheguei lá, tinha uma placa enorme do empreendimento lá já. Aí eu fiz a denúncia, deu uma repercussão danada, né, compartilhamento, 14 mil compartilhamentos, tal. E aí os caras foram tirar a placa. Deixaram a poeira baixar, né? E aí passou o meu período de vereador, ninguém falou mais nada, os caras estão construindo lá. Ele foi um assalto. Aquele foi um assalto ao povo de Campina Grande. Um terreno daquele, numa área daquela, 6 mil metros, eu não sei nem dimensionar
o valor daquilo. Numa cidade que não tem, num município que não tem uma prefeitura, todas as secretarias são alugadas, a maioria dos PSF são alugados, não tem nada. Não tem um centro administrativo, é uma esculhambação. É uma fraude que, se houver uma fiscalização séria, vai para a cadeia um monte de gente, vereadores, ex-vereadores, secretários, todo mundo, que fazem parte ou fizeram parte de uma organização que, na minha avaliação, ela foi criminosa. Eu sei que o assunto tá bom, o papo tá gostoso aqui com o vereador Napoleão Maracajá, mas as horas já se avançaram e eu já deixo uma prévia de um próximo encontro. Se assim o senhor quiser vir aqui para nós explanarmos mais e mais. E eu quero agradecer a todos que participaram aqui conosco. Algumas pessoas não teve como mandar aqui um alô, um abraço, já que existe uma transmissão simultânea. Então algumas pessoas acabam passando lá um pouco batido aqui na questão. Mas eu quero desde já agradecer ao vereador que atendeu aqui ao convite da direção da rádio. E a todos que ficaram aqui conosco, eu quero desejar uma excelente noite. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui de novo pela Rádio Borborema para mais uma edição do Entusiasta Político. Boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos. Eu aqui ao convite da direção da rádio. E a todos que ficaram aqui conosco, eu quero desejar uma excelente noite. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui de novo pela Rádio Borborema para mais uma edição do Entusiasta Político. Boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos. Eu aqui ao convite da direção da rádio. E a todos que ficaram aqui conosco, eu quero desejar uma excelente noite. E se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui de novo pela Rádio Borborema para mais uma edição do Entusiasta Político. Boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço a todos. Eu aqui ao convite da direção da rádio. E a todos que ficaram aqui conosco, eu quero desejar uma excelente noite. E se Deus quiser,